Boa noite a todos e a todas. O tema que a gente traz hoje para vocês saiu do Evangelho, do capítulo 12, o item 11, se não me engano. O capítulo 11 é Amai os vossos inimigos. O tema é o duelo. O que significa o duelo? Duelo é quando duas pessoas entram em combate para lavar a honra. Isso é o que a gente ouve, né? Esse é o significado. Mas, na verdade, o duelo se a gente olhar o que é lavar a honra, a gente vai ver que o duelo é a representação do nosso amor próprio, da nossa vaidade e do nosso orgulho. Porque eu preciso me impor frente a esse outro que me ofendeu. Eu preciso, eu me questiono o que os outros vão pensar de mim, o que os outros vão dizer a meu respeito se eu não me defender. Isso é orgulho, isso é vaidade. Duelo é a falta de coragem de enfrentar as ofensas. Isso é o que diz no Evangelho. É alguém que não tem a coragem de enfrentar quando alguém faz algo para ele. É alguém que não faz uma reflexão do que é que aquilo possa significar. E aí precisa travar um duelo de faca, de pistola, né? Seja o que for. Mas o duelo faz parte de uma história, né? Faz parte do nosso passado. Hoje, a gente não vê mais duelos, certo? Será? Será que a gente não vê mesmo? A ideia da noite de hoje é a gente poder fazer essa reflexão do que é que seria o duelo nos dias de hoje. Se realmente acontece duelo, por que não tiraram esse item do Evangelho? Será que ele é necessário? Ele é importante? Ele ainda é atual? Para embasar isso, nós buscamos dois livros, o Evangelho e esse livro do André Luiz, Vivendo o Evangelho, volume 1. Esse livro é bem interessante para quem está estudando o Evangelho. Existe o volume 1 e o volume 2, onde ele traz reflexões sobre cada capítulo que tem no Evangelho. E aqui ele fala sobre várias formas de duelo que a gente vai estar abordando aqui nesse momento. Bem, aí a pergunta é, será mesmo que acabou o duelo, que não existe mais? Aí a gente pegou frases que constam no Evangelho para a gente poder estar começando uma reflexão sobre isso. Uma delas diz assim: um golpe desferido pelo ódio, respondeis com um sorriso, e a ultraje com o perdão. Então, em cada frase, pensem, a gente consegue fazer isso? A gente consegue responder com um sorriso quando alguém nos agride? A gente consegue manter a serenidade e não revidar? Outra frase. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. No nosso dia a dia a gente faz isso. Não façais aos outros o que não quiseres. A gente faz essa reflexão de se pôr no lugar do outro, de pensar como o outro está se sentindo com a nossa atitude. Ou a gente só cobra do outro uma postura em relação a nós. Outra frase. Amar ao próximo como a si mesmo. Bem, se a gente vê que a gente não consegue nem nos amar, como é que a gente vai amar o próximo? Mas isso é importante.
Agora vocês vão me perguntar, tá, mas o que o duelo tem a ver com isso? Porque o que combate o duelo se não é o amor? Vocês vão ver, nessa reflexão que a gente vai estar fazendo, que existem formas diferentes de duelar com alguém. Que não seja uma faca, uma pistola ou outra coisa qualquer. E o antídoto é o amor, é a caridade. E a gente tem isso, a gente consegue isso na condição em que a gente se encontra no planeta Terra. E mais, amar os nossos inimigos. A gente consegue amar os nossos inimigos. Alguém que nos fez um mal muito grande, que nos assaltou no centro da cidade, alguém que nos violentou emocionalmente, que nos perseguiu no local de trabalho, a gente consegue relevar e entender que isso é providência divina para que a gente possa amadurecer? Quem de nós consegue fazer essa reflexão? Então, infelizmente, a gente tem que admitir que o duelo, sim, ainda faz parte da atualidade, de forma diferente, mas a gente ainda não conseguiu trabalhar a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso amor próprio. A gente está muito longe de seguir os ensinamentos de Jesus, de vivenciar. É bem verdade que a gente já conseguiu evoluir a ponto de ter consciência da grandiosidade dos ensinamentos de Jesus. Mas a gente tem muito a caminhar ainda, porque a gente não consegue, frente a uma agressão, ficar tranquilo. Hoje a gente tem consciência de que se alguém me agredir e eu revidar com amor, eu vou quebrar a energia. Mas a gente não consegue na prática pôr isso, fazer funcionar, vivenciar isso. Então a gente precisa admitir nesse momento que o duelo sim existe, de formas diferentes, porque a gente é muito esperto e a gente vai mudando o jeito de reagir. No livro do André Luiz, ele fala de vários duelos atuais e a gente trouxe aqui para vocês, para estar refletindo. Sugiro que, se vocês tiverem esse livro em casa, que vocês leiam cada item, é muito bacana, é uma leitura agradável, que vai estar aprofundando isso que a gente só vai passar por cima. E perdoem se a gente estiver cortando coisas que talvez fossem importantes, quando vocês lerem vocês vão perceber. Então, duelos nos dias atuais. Ele fala do duelo íntimo. No duelo íntimo ele diz assim, que na intimidade da alma, impulsos inferiores atacam os sentimentos nobres, dificultando o esforço de transformação moral, de tal forma que esse duelo íntimo só terá fim quando sua lealdade às lições de Jesus garantir a vitória do bem. É certo que a gente avançou muito nessa compreensão, mas como é difícil a gente introjetar, né? E aí internamente, ficam os nossos impulsos falando mais alto. A gente passa por nós muitos pensamentos ruins e a gente não dá conta de olhar para eles e de ver o que representa esses pensamentos, porque é constante. É constante. Dizem que para trabalhar os pensamentos ruins, o que a gente tem que fazer? O Evangelho diz, a caridade. Fora da caridade não há salvação. Mas a gente tem dificuldade de lembrar disso no dia a dia, de elevar o nosso pensamento em oração todos os dias, para que a gente possa sintonizar com os mentores que nos guiam, que nos orientam, para caminhar de uma forma mais tranquila aqui na Terra. Então, esses conflitos
que a gente enfrenta todo dia acabam nos afastando das lições de Jesus. Ele fala do duelo atual, ele dá um nome. Se te sentes ofendido e como resposta também ofendes, isso significa que o duelo de outros tempos ainda existe, com a diferença de que em vez da espada e da pistola, utilizas como arma falta de caridade. E aqui ele dá o caminho. Ele dá o caminho de como a gente pode um dia acabar com os duelos, que é através da caridade. Como o próprio Evangelho diz, fora da caridade não há salvação. Ele fala. Ele vai trazer também o duelo doméstico. E essa mensagem é que eu escolhi para ler para vocês. Porque de todas, é algo que a gente... Todas elas são bonitas, na verdade. Mas essa vai nos trazer para a nossa realidade diária, no nosso convívio familiar. Diz assim: duelo doméstico. A esposa se irrita, o marido não desculpa e a mágoa se prolonga. O companheiro erra, a mulher não perdoa e a intolerância se mantém. O filho desafia, os pais não relevam e a desavença se instala. O irmão desacata, o outro reage e o conflito prossegue. O tio ironiza, o sobrinho devolve e a convivência se altera. O genro critica, o sogro revida e a contenda persiste. A sogra provoca, a nora hostiliza e a discórdia permanece. O neto desrespeita, o avô não suporta e o clima desanda. O cunhado prejudica, a família reclama e o ambiente se complica. Os primos se desentendem, agridem-se mutuamente e o mal-estar continua. Nas estratégias da vida sucessivas, a família é o núcleo de reaproximação de antigos desafetos que se comprometem com o entendimento e o perdão, amparados no Evangelho de Jesus. Contudo, o que mais acontece é o desprezo ao compromisso assumido, pois o que deveria ser um tratado de paz à luz da caridade acaba se transformando, sob a força do orgulho, em duelo doméstico. Assim parece mais claro, não é mesmo? O quanto o duelo ainda permanece, e o quanto a gente precisa refletir, o quanto a gente precisa analisar a nossa postura frente ao outro dentro da nossa casa. Porque a todo momento a gente está entrando em conflito. E a gente esquece que a gente veio aqui na Terra porque escolheu estar numa família, porque se propôs a estar ali para juntos caminhar, conviver e aprender. E aí a gente acaba muitas vezes perpetuando as desavenças passadas, porque a gente não consegue avançar o caminho. Imaginem, façam um seguinte experimento. Quando vocês estiverem em casa, dialogando em família, toda a família junto, experimentem passar um tempo gravando as conversas, no celular mesmo, e ouçam, depois de um tempo. Será que a gente vai ouvir delicadeza no falar? Será que a gente vai ouvir um por favor, dá licença, obrigado? Eu acredito que vai ser difícil. E olhem que quando a gente põe algo para gravar, a gente maneira, a gente toma cuidado, porque a gente sabe o que a gente vai estar vendo. Mas eu faço a seguinte sugestão:
Não mostrem para ninguém, mas usem essa técnica como uma forma de autoconhecimento. Por quê? Porque às vezes a gente acha que está agradando, a gente acha que a gente está sendo delicado e a gente está sendo uma grosseria intensa aos olhos dos outros. Porque a forma como a gente fala é grosseira, na maioria das vezes. A gente consegue ser delicado com o outro de fora, aqui no centro espírita, no local de trabalho, e olhe lá. Mas em casa, com as pessoas mais importantes, que a gente está resgatando, que a gente está construindo uma nova forma de viver, a gente tem dificuldade, e muita, mais do que a gente pode imaginar. Então fica a sugestão para vocês fazerem esse teste. Deixem um tempo e comecem a escutar a voz de vocês. É muito interessante o resultado. Ele também coloca duelo conjugal. Então ele diz o seguinte, que a intolerância, a irritação, o mau humor, as exigências entre os casais são obstáculos para o amor. As certezas de cada um interferem na relação. O outro precisa, o que são certezas de cada um? É que o outro precisa agir conforme o que eu penso, porque eu estou certa. Na verdade, as minhas irritações e o meu mau humor, ela está relacionado a essa dificuldade que eu tenho de lidar com a diferença, de querer que tudo saia da minha maneira. Eu sei como fazer. Eu sei como limpar uma casa, eu sei como educar um filho, eu sei como cozinhar, eu sei um monte de coisa. E quando o outro faz, me incomoda, porque não é da maneira, não é da mesma forma que ele está fazendo. Muitas vezes não, na maioria das vezes, as nossas competições inconscientes. O que são essas competições inconscientes? A gente traz uma história passada, cada um de nós. A gente traz as nossas vivências passadas, vivências da infância, de outras vidas, que mostram uma forma de viver. E a forma como eu me posiciono, muitas vezes faz eu competir com o outro, para mostrar que eu sou boa, que eu sou capaz. Esquecendo de que eu só sou capaz com o outro, quando o outro cresce comigo, quando o outro está do meu lado, porque o princípio da caridade é viver em grupo. A gente esquece isso e a gente deixa os nossos conflitos inconscientes falarem mais alto. E a gente às vezes fala, por isso a gravação, a gente fala com o outro de forma ríspida e nem sabe. Esses tempos uma moça falou, numa roda de amigos, eu estava junto, que o marido queria jogar videogame e ela não deixou. Não, ele não vai jogar videogame. Como assim? Que poder a gente tem de dizer para o marido que ele não vai fazer isso ou aquilo? E a gente age como algo extremamente natural, não, porque a gente é uma família. E uma família é a gente mandar no outro. Vamos inverter. Eu vou gostar se ele disser para mim que não é para vir no centro espírita. Não, né? Ah, mas eu posso. Ah, mas é diferente. Centro espírita é diferente de um jogo de videogame. Aonde? Para que lado é diferente? Né? Então, a gente tem essa dificuldade de se colocar no lugar do outro e ver as necessidades do outro. Ah, eu vou no centro espírita, todo mundo tem que vir, porque aqui é o melhor lugar. É o melhor lugar para mim. Mas será que o meu marido também considera isso? Ou os meus filhos, a minha mãe, meu pai, seja lá quem for que esteja na casa? A gente sabe, está no Evangelho, que a gente precisa vivenciar o Evangelho. Se eu não gosto de ir, eu vou vivenciar o quê? Se eu vou com raiva?
Se eu não vou acreditando naquilo que eu estou lendo? Então, essas são as verdades, e aí eu fico competindo, né? E qual é o resultado? No passado, o duelo tirava a vida, hoje tira a alegria e o sentido de viver. E isso a gente vê muito quem trabalha com psicologia. Que os pais vivem tanto para os filhos, decidem tanto para os filhos, que eles não têm por que decidir nada. Eu sei o que é melhor para eles. Eu sei qual é a melhor carreira, eu sei qual é o melhor caminho, qual é o melhor trabalho. Tá, mas e será que o filho também acha que essa é a melhor carreira? Esse é o melhor trabalho? Esse é o melhor jeito de viver? Cada espírito é cada espírito. Cada ser humano tem a sua particularidade e a sua missão na Terra. Então, cada um tem que se responsabilizar pelas suas escolhas. Cabe ao pai e à mãe a orientação. Mas orientação é muito difícil de a gente fazer. Por quê? Porque aí a gente perde o controle. A gente perde o controle da família, dos filhos, do marido, do pai, da mãe. E a gente tem muito medo de lidar com esse descontrole da vida, que é desde que a gente nasce. A gente nasce, a gente tem duas certezas, que a gente nasceu e que a gente vai morrer. Mas ninguém é capaz de dizer qual é a data que isso vai acontecer. Pelo menos não da morte. Não é verdade? Ninguém tem certeza de nada. Eu sei que hoje eu estou aqui com vocês. Eu não sei se eu vou estar amanhã. Isso são incertezas que a vida nos traz. E a gente tem dificuldade de lidar com ela. Logo, a gente age na nossa família como se nós tivéssemos toda a verdade. Será? Não sei. Qual é o melhor partido político? Nós estamos numa época de eleição. Uns vão achar um, outros vão achar o outro. Qual é o melhor candidato? Sei lá, cada um tem um candidato e vai ter uma argumentação coerente para dizer que tal e tal candidato é o melhor. Mas como a gente não sabe lidar com a diferença e que a gente tende a duelar com o outro, a gente tende a querer convencer o outro de que ele está errado, que ele tem que seguir o nosso caminho, que ele tem que seguir o nosso jeito, a nossa forma de viver. Vamos em frente. E aí o duelo social, que também coloca, impera a competição. Eu tenho que ter tudo, eu tenho que ter o melhor celular, a roupa de marca, a bolsa tal, a sandália tal. Eu vou, muitas vezes, fazer um trabalho voluntário para dizer que eu sou boa, para que as pessoas me vejam como eu sou legal, né? Para dizer que eu sou melhor que um ou que o outro. No trabalho, a gente busca o eu. A gente dificilmente consegue trabalhar em grupo. Se eu sou chefe, eu massacro meus funcionários, mas eu sou querida com eles. Já vi situações em que a pessoa diz, nossa, mas eu sou muito querida. Aí a gente encontra o funcionário e ele não diz a mesma coisa. Por quê? Porque a forma como a gente trata das pessoas não é como a gente gostaria de ser tratado. E se entrar dinheiro na história, piora. Porque a gente acha que vai ser logrado de alguma forma. O que a gente pode tirar uma vantagem de alguma forma, em menor ou maior grau. A gente tem dificuldades de lidar com a vitória do outro. O outro ganhou? Pô, que legal, o outro ganhou. Será que é legal? Como é que eu lido com a minha inveja, com a minha vaidade? Poxa, eu não fiz isso, bem que ele me convidou para fazer junto. Fico feliz? Fico, mas lá no fundinho dói. Então,
São, claro que níveis, mas para mostrar para vocês que a competição existe, que a gente quer muito ser melhor que o outro, que é o princípio do duelo. O duelo é o alimento da vaidade, é o querer ser melhor do que o outro, é eu lavar a minha honra. O que é honra? O que é honra para nós? E aí ele fala do duelo da virtude. E eu coloquei aqui para vocês verem que é bem bonitinho. Diz assim: o orgulho ataca, defenda-se com a humildade. A cólera ameaça, proteja-se com a brandura. O egoísmo perturba, reaja com a caridade. A violência ofende, responda com a paz. Como é difícil, né? Como que eu vou ter paz? Sabe que eu fico impressionada como Gandhi é atual. Como é que ele conseguiu, né? Porque é muito difícil a gente conseguir dar um sorriso para alguém que está fazendo algo com a gente, uma violência. A vaidade excita, resista com a modéstia. O medo desorienta, afirme-se com a coragem. Todo mundo tem medo, não tem quem não tenha. Não é errado ter medo. A coragem, ela vem do medo. A coragem é quando eu resolvo olhar para esse medo e ver qual foi a fantasia que eu criei nela. Qual foi a história que eu contei para mim. A descrença aflige, acalme-se com a fé. A preguiça afronta, previna-se com o trabalho. A inveja destrói, preserve-se com a aceitação. A intolerância desafia, resguarde-se com a paciência. O duelo da virtude existirá até que o amor vença o ódio em seu coração. Então, a gente está muito longe, porque é o amor verdadeiro, é o amor que Jesus nos ensinou, é o amor que mostra que o outro, seja ele qual for, vai ter o meu respeito, vai ter o meu amor, vai ter a minha consideração. E a gente não consegue isso com os nossos inimigos. A gente não consegue olhar e dizer para um inimigo, vai em paz. A gente quer que a pessoa se dê mal, seja castigada. E a justiça? A gente se preocupa muito com a justiça, vocês já repararam? Tudo a gente sabe julgar, mas a gente não consegue julgar nós mesmos. Por isso que a técnica de gravar é interessante. Se, claro, a gente analisar depois, né? Ser crítico com a gente mesmo, de poder analisar se realmente o que a gente está fazendo é legal. Colocando a gravação como se fosse alguém diferente da gente. Então, com essa mensagem, desejo a todos e a todas uma semana de muita paz, muito amor.